Eu queria que esse vídeo fosse o último que eu estivesse fazendo, sabe? Eu realmente tô sentindo as dores da cólica hoje. E eu não sinto. E Deus começou a falar comigo. As dores de parto. E só a mulher sabe o que é isso. O homem, ele quando ele pega uma pedra de rim, ele deveria entender o que é uma dor de parto. Quando acontece alguma dor no corpo dele, ele deveria entender o que é dor de parto também. Mas a mulher, todo mês, se ela tem cólica, ela entende o que é uma dor no parto. E as dores do parto, elas vão ficando mais fortes a cada minuto. E é isso que está acontecendo na Terra. E eu vejo que os professores de Bíblia, eles ensinam conforme está na cabeça deles. Porque eu que tenho aqui falado a verdade, eu falo que Deus é o ar que eu respiro. A partir do momento que o Espírito Santo sair da terra, você não vai mais respirar. As pessoas não acreditam em mim. Mas está na Bíblia. E eu sei que não são todas que não acreditam no que eu estou falando. Porque os incrédulos não herdarão o reino dos céus. As duas testemunhas, elas precisam pregar numa localização específica. Então a Bíblia, ela também é geopolítica, tá? E também fala de governos, então fala de líderes. E quando o Apocalipse fala, no versículo 17, sobre uma liderança, né? Que João fala em código, né? Com a palavra besta, significa algo grande, significa uma liderança que vai ter a capacidade mundial de ser reconhecido mundialmente. Também ela tem a capacidade de ser o idioma mundial, tá? Na época de Jesus, o idioma mundial era o primeiro idioma. Porém, quando você casa e se mistura com outras culturas, você acaba esquecendo o seu idioma original. E você começa a falar com os idiomas das suas esposas. E os seus filhos, se a sua esposa não ensinar o idioma original, os seus filhos não falam o idioma inicial. E isso começou a acontecer lá no idioma aramaico. E aí é o idioma que Jesus fala, tá? E não existe nenhuma Bíblia escrita em aramaico. Até porque o aramaico, ele não foi, como eu posso falar, traduzido e escrito, por exemplo, do aramaico para o português. Não existe isso, tá? Existe o inglês para o português. Existe o latim, que não existe mais, porque não foi passado mais, as mães não ensinaram mais os seus filhos a falarem latim. Quando eu falo muito de datação aqui também, as datas da Bíblia, as pessoas também não se tocam, não acreditam. Quando eu falo que a palavra senhor feudal se refere a uma situação apenas aqui no Brasil, né? E também em alguns países que não é da língua original do ser humano, as pessoas não entendem. Aqui não se entende, não, porque simplesmente se traduziu a palavra a pessoa de status maiores, a pessoa que é rica, foi chamada de senhor e senhora feudal. Isso é cultura do idioma português, tá? E aí, quando eles foram traduzir para o idioma português brasileiro, e não o idioma português de Portugal, né? Eles colocaram senhora.
Senhora Aparecida, né? E eu me identifico muito com Lutero, porque Lutero lutou contra isso. E eu continuo aqui lutando também para minha geração. Tô sentindo as dores, tô com cólica. Como é horrível. E a terra também tá sentindo isso. Eu não tenho isso. Eu não tenho, é muito difícil eu ter. Quando a Bíblia fala aqui das duas testemunhas, são pessoas cristãs, tá? Não tá se referindo se é criança, se é velho. Então, são missionários. Se é mulher, se é homem. São pessoas. Pessoas, pode ser criança, pode ser idoso, pode ser mulher também. Só que nós fomos acostumados, né, a não aceitar. Não aceitar. E isso é muito errado. Porque Deus usa todos. O Espírito Santo desceria sobre todos. Ó. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, idioma, povo e nação. Tu os constituístes reis e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Esse reinarão sobre a terra é a autoridade que nós temos como sacerdotes. As duas testemunhas são dois sacerdotes, são dois reis aqui na terra, tá? São duas pessoas. A mulher samaritana, ela pregou para a cidade dela todinha. Não foi um homem que conversou com Jesus, foi uma mulher. Isso é muito contraditório a muitas culturas. Por quê? O inimigo coloca esse tipo de cultura para não dar liberdade para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo pode ser identificado numa criança, numa mulher, num idoso. Né, filho? E eu... E esses cabelinhos? Amanhã você vai cortar esse cabelinho, vai ficar bonitinho, vai ficar todo arrumado, vai aparecer aqui pra todo mundo ver seus cabelos arrumadinhos. Faz tempo que eu não corto o cabelo dele. E a gente não tem saído muito, porque eu moro um pouco afastado das lojas, entendeu? Aqui é praticamente um deserto, né? Então a gente tem que pegar um Uber ou um ônibus e é distante pra gente poder ir, ou carona com os meus pais. E muitas vezes eu vou de ônibus, né? Então, quando as duas testemunhas pregam, tem um período de 1260 dias, isso significa 3 anos. E não é no Brasil, apesar deles terem pregado no Brasil, terem pregado em outros lugares, eles pregam em inglês e em hebraico, né? Pregaram para os judeus e depois para os gentios também, né? Que aí eles fizeram lá o canal lá para poder pregar também para os gentios e não ficar só ali para o idioma hebraico. Então, qual é a função do inglês hoje? É o evangelho ser espalhado para todos os idiomas. Então, por mais que a pessoa tenha o hindi lá na Índia como origem, eles sabem o inglês, então você consegue se comunicar e falar de Jesus para eles. Isso já ocorre na terra toda, né? Os países e principalmente a questão das guerras, né? Que Deus permite por causa... Gente, eu tô com muita cólica. Tá difícil hoje, mas eu vou fazer esse vídeo. Por conta das guerras, que o homem mesmo faz suas próprias guerras, porque não querem Deus, então isso afasta Deus deles e aí eles ficam maus, né? Então, isso é consequência. Isso faz com que também aproxime as pessoas de um idioma só. E a palavra pode ser pregada, tá? Então tá aí, vou deixar aqui o título para vocês poderem ver mais claramente sobre o que eu tô falando.